E aí, mamães, tudo bem com vocês? Cá estamos nós, mais um dia aí. Hoje eu tô aqui no meu sofá, tô super à vontade, conversando com vocês sobre esses 8 meses do desenvolvimento do bebê. E tem várias perguntas que me fazem no Insta, inclusive me segue lá, Terra da Rainha Oficial. E hoje a gente vai falar sobre as etapas do desenvolvimento do bebê com 8 meses. E eu vou te contar aqui qual que é o desenvolvimento da Bia com 8 meses. Ela ainda está com 8 meses. Hoje ela está com 8 meses e 28 dias, indo quase para o nono mês. Eu vou compartilhar aqui com vocês as coisas que ela faz e também as dúvidas aí que vocês me perguntaram, tá bom? Então roda a vinheta e fica comigo até o final desse vídeo. Então, aos 8 meses, o que a gente precisa saber? As áreas cerebrais do bebê, aquelas que coordenam e que organizam os movimentos da fala, elas são ativadas. Eles já podem se concentrar em um som específico, em uma fala específica, em uma voz específica, tá? Os cientistas, eles afirmaram, né, tem pesquisas aí dizendo que o córtex pré-frontal do bebê, a área ligada ao raciocínio, é mais ativa aos 8 meses do que se imaginava, do que se imagina, né? A medicina tá aí sempre para trazer para a gente novidades, e é claro, nessa área. É claro que ainda não é totalmente desenvolvido, mas já é sim capaz de funcionar em uma medida que atende às necessidades deles, tá? É como uma esponja. Por isso a importância dos estímulos, né? Que os babies devem receber todos os dias através de brinquedo colorido. Eu já falei isso para vocês. Passeios, atividades e outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Fica aqui comigo, tá? Os neuropsicólogos, eles comprovam que os neurônios dos bebês, eles podem aumentar de número à medida que forem estimulados, né, através de novas experiências. Isso também acontece com os adultos, mas com os bebês é muito mais acelerado, né? Eles aprendem inúmeras coisas só de ouvir, só de observar, só de interagir com as pessoas, certo? Com objetos, com situações, com experiências, é bem legal. Então, nessa fase, cabe aos pais e outros responsáveis que atendem o bebê proporcionar a eles estímulos, brincadeiras capazes de ajudar, que devem ajudar a desenvolver todo o seu potencial, tá? Devem oferecer aos bebês experiências que envolvam todos os sentidos, isso é muito importante, que envolvam os 5 sentidos, né? Tem pessoas que têm mais, né? Tem gente que tem 6, 7 sentidos. Mas, em geral, o ser humano só tem 5 sentidos. Então, estimule os seus filhos nessa fase os 5 sentidos. Isso é incrível, a criança aprende muito, né? O cheirar, o apalpar, o sentir a textura dos objetos, o sabor dos alimentos, dos líquidos, permitir que eles peguem os objetos, por exemplo, prato, talheres, né? Copinhos, desde que não se machuquem, mesmo que ele vá fazer bagunça, é importante que você deixe, tá? Usar tecido, roupa, papel com estampas coloridas, listras pretas e brancas, tudo que tenha, assim, cores, sei lá, coisa chamativa, luz, tá? Brinquedos de várias formas e cores, bolas coloridas, espaço adequado para o seu bebê brincar isso, e se desenvolver, isso tudo é muito importante. Você deixar ele à vontade no espacinho para ele, tá? Inclusive, alguns brinquedos também são meio pontudos, então só toma cuidado com isso, tá? Porque a Bia, às vezes, acaba ganhando um objeto, assim, que na verdade um brinquedinho ou outro que é legal, mas talvez para criança um pouquinho mais velha, tá? Então, só para vocês saberem, beleza? E uma coisa que várias pessoas me perguntam quanto à linguagem, né? Enquanto os pais, os adultos sofrem para aprender um segundo idioma, a segunda língua, tá? As crianças pequenas, gente, graças a Deus, elas têm essa facilidade, porque existe no cérebro a chamada camada de mielina, tá? Que pode ser comparado, como eu já tinha falado, a uma esponja. Pode ser comparado a uma esponja, tá? Ele vai absorver como se fosse isso, certo? Eu também já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores. Então, eles sabem absorver o aprendizado,
certo? Até pouco tempo havia aquele mito, né, de que em lares bilíngues as crianças podiam ficar confusas, né, ou falar errado, ou então não aprender nenhum nem outro. Eu já ouvi isso, tá? A criança não vai saber nenhum nem outro idioma, tá? Mas está comprovado, sim, pelas pesquisas recentes, que as crianças se tornam perfeitamente nativas em ambas as línguas, gente, comprovadíssimo, se forem ensinadas a elas na mesma proporção e ao mesmo tempo. Então, assim como adquirirem um vocabulário melhor do que os monolíngues, né, que são as pessoas que falam uma língua só. Pesquisas feitas na Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, feito com crianças pequenas, revelou que o cérebro daquelas crianças expostas a dois idiomas ao mesmo tempo, por exemplo, inglês e espanhol, inglês e alemão, português e inglês, não é? No caso aí, né? Então, regia tão bem aos sons de ambas as línguas quanto os bebês monolíngues, que reagiam só aos sons em inglês ou na sua língua nativa, certo? Então, estimula muito. Estimule, estimule, estimule. Fale em diversas línguas com o seu filho. Ele não vai se confundir, ele vai ter facilidade em idiomas. Isso eu falo como professora de inglês expert. Então, assim, foi comprovado, né, que o aprendizado de dois idiomas simultaneamente, de preferência nos primeiros anos de vida, são estímulos para o desenvolvimento da coordenação de múltiplas tarefas e flexibilidade de pensamento. Significa ótimo estímulo para o cérebro, ela vai se desenvolver, inclusive, em várias áreas, não só nessa, tá? Então, você não precisa colocar sua criança numa escola bilíngue. Se os pais sabem outro idioma, tá? Vale a pena utilizar dessa riqueza que vocês têm de linguagem, certo? Conversando todo o tempo nas duas línguas, nos dois idiomas, o cérebro, a informação, ele tem o poder de absorver isso, os dois idiomas perfeitamente. Basta que um dos pais seja fluente em um outro idioma, tá? A facilidade de aprender outras línguas a partir desse estímulo também é rico. E também vale afirmar aqui que não precisa você ensinar apenas dois idiomas, tá? Ao mesmo tempo, você pode sim ensinar mais. Você pode sim ensinar mais. Inclusive na Inglaterra tem judeus, né? Então os judeus geralmente eles falam a língua deles, dos judeus, e falam a língua nativa do país que eles moram. E às vezes, eu tenho um amigo meu que é judeu, ele fala 3, 4 línguas. Ele nasceu, ele cresceu assim, porque eles foram para vários países quando ele era pequeno. Então ele teve contato com todas essas línguas. E foi ótimo, né? Hoje em dia ele fala 4 línguas sem esforço nenhum. Então pense o quanto de benefício que você está fazendo, trazendo para o seu filho. Bom, uma coisa legal aqui é que os bebês compreendem melhor a palavra cachorro do que au au, ou então dog do que wolf wolf, né? O au au em inglês é wolf wolf. Mas eles compreendem melhor a palavra gato do que miau. Isso aí tem muito coisas sobre fonética infantil, né? Qual palavra que ele vai ter mais facilidade em associar? Certo? Outro fator importante é que aos 8 meses há um grande progresso no equilíbrio das funções motoras e mentais do bebê. Eu já percebi muito isso com a Bea. É a fase do engatinhar e a criança vai para todos os lados, pela casa, gente. Ninguém segura, ela vai para onde ela quiser. Engatinha até para frente, para trás e às vezes com uma só mão se arrastando um pouquinho, tá? Ela vai aos poucos conquistando essa independência, ela vai buscar os brinquedinhos, ela vai até os brinquedinhos, eles vão atrás dos barulhos, eles seguem os barulhos, eles vão atrás da mãe, eles já demonstram também a sua personalidade, as vontades, e em seguida eles vão se agarrando nos móveis, sofá, e eles logo vão ficando em pé, sozinha ou sozinho, né? Isso é muito fofo e a Bia já tá fazendo isso. Só que tem que tomar muito cuidado da onde que eles vão se pendurar, se agarrar para pegar o apoio para ficar em pé. Então sempre supervisione, tá? A força que eles têm nos bracinhos e nas perninhas ainda é pouca. Eles usam as mãos para se firmarem, tá? Mas podem cair sentado, de bunda, né? A criança, quando chama pelo nome, ela já reconhece, se vira para ver quem chamou, ou seja, ela já sabe o seu nome. A gente já faz isso com a Bia já há um tempo, alguns meses, ela já sabe. Ela balbucia agora mais sílabas, principalmente as que ouve constantemente.
Ela adora brincar e ela adora que brinquem com ela. Ela demonstra reações, ela imita gestos, ela continua colocando tudo em direção à boquinha. Ela quer experimentar, ela quer morder, ela acha que tudo tem sabor. O primeiro contato com o mundo é pela boca, mas só como experimentação e forma de carinho, tá, gente? Ela vai morder, mas não é porque ela tá te mordendo, é só uma coisa nova pra ela, tá? O peso dos meninos nessa idade varia de 6 a 12 quilos. E nas meninas o peso fica entre 5.600 a 11 quilos. Claro, como eu sempre falo, depende da genética dos pais, isso, tá? As brincadeiras são de suma importância nessa fase, mamães. Principalmente vocês brincarem com seus filhos, tá? Brincar de esconde-esconde, brincar de se esconder atrás da toalha, de objetos e de repente você reaparece, fascinam os bebês. Faz aquela brincadeira da toalha com a lanterna que eu tenho aí no vídeo do 7º mês ou do 6º. Eles adoram, coloca a lanterna embaixo de uma toalha, de um cobertor, acende e apaga, eles vão ficar procurando, é muito legal. E usar expressões fisionômicas diferentes, por exemplo, fazer careta, fazer cara engraçada, fazer som diferente, bater palma, cantar, alguns brinquedos de montar, de repente, alguma coisa colorida, alguma coisa que ilumina, alguma coisa que tem luz, trazem muita gargalhada nessa fase. É muito importante isso, é muito importante que você estimule eles dessa forma. E uma educação segura, harmoniosa, bem equilibrada pode começar nesse período onde o bebê já vai entender o sentido da palavra não. Por exemplo, você já pode começar a introduzir essa palavra não, né? Então, para que a criança compreenda o sentido da palavra não e os seus limites, eu tô trazendo aqui para vocês algumas dicas, tá? Por exemplo, quando ela pega em algo sujo, que encontre, tá? E se a criança ou o bebê de 8 meses aqui nesse caso, né, intenciona para levar à boca. Ele pegou um objeto sujo, ele vai levar à boca, né? Os pais, em tom de voz firme, devem dizer o não. Mas não é um não assim com grito, é um não sem grito, sem ralhar, sem berrar, sem bater, sem fazer cara feia. É um não firme, tá? Vocês vão retirar o objeto da mão da criança com firmeza, com cuidado, com todo o respeito do mundo. E vocês podem dar um outro objeto para substituir aquele. Você até, inclusive, pode explicar para o seu baby. Falar assim, ó, esse é perigoso, esse tá sujo, então pega esse, que é mais fofinho, que tá mais limpinho, que é macio, para você não se machucar. Você explica isso para ele, porque ele não sabe por que você tá fazendo isso, tá? E nessa fase, como eu já falei, os bebês eles já emitem muitos sons, muitas sílabas e se preparam para fala, tá? Quando a criança começa a falar, ela vai pular muitas letras e realmente ela vai falar como um bebê, tá? Ela vai pular várias letras, várias pronúncias, né? Mas os pais não devem se juntar ao bebê nessa fase e sim falar e repetir as palavras como adultos. Falar como adultos para que a linguagem do bebê aconteça de forma mais normal possível e a criança aprenda a falar certo. Então, se a criança falou, né, que nem o Cebolinha, né, por exemplo, lato, você vai falar, é um rato, tá? Mas não imitar o lato, entende? E tem pais que fazem, né? No começo até é compreensível, mas depois a gente tem que se disciplinar. Não dá para ficar falando com voz de criança para criança, né? Tem que falar com voz adulto e firme. Outra importante dica é de criar o hábito da leitura, dando livrinhos coloridos e ler para sua criança, né? Falar para ela sobre as figuras, sobre a história, dar para ela livros fáceis de serem higienizados, né? Tem aqueles de banho, por exemplo. Então você vai contar uma história para ela. História, gente, ativa a imaginação da criança, a curiosidade, melhora a linguagem, o vocabulário, além de aumentar o vínculo e a conexão entre pais e filhos. Então, os bebês também ficam mais tranquilos ouvindo a voz dos pais, sentem-se seguros e amados, vendo que os pais eles se interessam por eles. Eles contam a história, eles discutem sobre a história, isso é muito bom, ver o que a história traz de bom. Então, escolha livros de acordo com a idade da criança. E você até pode fazer disso, como eu ia falar, uma rotina.
que vai te ajudar muito. Criar o hábito da leitura antes de dormir, por exemplo, né? Como rotina. Então, sempre antes de dormir, a criança vai saber que ela vai ler e logo ela vai dormir. Isso é uma rotina, é bem legal. E sobre a proteção e a superproteção, gente. Claro que proteger e cuidar bem dos filhos é dever, é obrigação de todos os pais e mães. Mas quando isso se torna algo até doentio, prejudica o crescimento e o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. Então, toma cuidado com isso também, tá? A criança deve sim ser colocado no chão para que engatinhe, tá? Para que ela fique livre, para que ela fique à vontade, para que ela role, para que ela comece a andar. E desde que esse lugar seja limpo, né? Seja limpo, seja adequado, seja seguro. E sem objetos perigosos, certo? Com os quais a criança possa se machucar, possa se desequilibrar, né? O bebê ele precisa de espaço para se desenvolver, para explorar, né? E os pais eles não devem fazer tudo para a criança. Com o tempo ela vai conseguindo sim transpor as suas dificuldades. Deixe eles que lutem pela vida. Eu sempre falo isso, deixe que ela lute pela vida, tá? Os pais e os outros adultos eles devem apenas cuidar com os perigos reais para evitar acidente. Então você deve olhar, você deve supervisionar, tá? Mas não interfira muito nas brincadeiras. Deixe seu filho às vezes brincar sozinho, né? Claro que você de olho. E não fique dando para ele os brinquedos que eles querem. Deixe que seu filho vá até o brinquedo. Isso é um ótimo exercício por 1000 motivos. Deixe que ele vá até o brinquedo e deixe que ele de fato alcance aquele brinquedo. Aquilo para ele é uma meta, tá? Enfim, meninas, mulheres, a criança criada com bom senso e equilíbrio terá mais segurança para resolver os seus problemas, conquistar, vencer as dificuldades da vida, ter mais autoestima, mais confiança, tá? E se você gostou desse vídeo, ou ainda tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber mais informações sobre essa. Comenta comigo como que é o seu bebê nos 8 meses, como que foi a sua experiência, se você já foi mamãe. E é claro que como uma boa mamãe coruja, gente, aqui vão algumas das coisinhas que a Bia já começou a fazer com 8 meses. Algumas das coisinhas. A gente fez um teste bem legal, que inclusive você também pode fazer com o seu baby. Você pinta a pontinha do nariz dele com batom, tá? Coloca o seu baby na frente do espelho. Se ele tocar o espelho, é porque ele ainda não tem consciência de que ele é um baby, de que ele é ele. E se ele tocar o próprio narizinho, ele já sabe quem ele é. Ele já sabe que ele é um baby. A gente fez isso com a Bea no comecinho desse mês, bem no comecinho desse mês, inclusive, quando ela completou os 8 meses. Para ver o que ela fazia, ela tocou no espelho, né? Faz aí com o seu filho e me conta aqui nos comentários. Você vai ver, você vai se impressionar. É uma coisa bem legal e eles vão adorar. E outra coisa também é que a Bia ela já começou a cantar, gente. Eu não sei se o bebê de vocês faz isso, mas a Bia, ela já começou a cantar enquanto ela toma banho com o pai dela. É uma fofura. Ela fala outras sílabas, tipo assim, tri, 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 tra, tra, tra. É bem legal, é um amor, gente. Me conta aí se o bebê de vocês faz isso também. Ou se ele canta no chuveiro, né? Às vezes ela começa assim, emendar uma coisa na outra, é um sarrinho. Me conta aí que eu quero saber pra gente compartilhar aí essas experiências e seguir em frente com a nossa rede de apoio de mamães batalhadoras e rainhas. Me segue lá no Insta. Um beijo para vocês e até o nosso próximo capítulo do verdadeiro diário, sem make, sem glitter, de uma mamãe de primeira viagem.